Campeonato Brasileiro, se ele tiver essa pretensão, Facinca, ele tem que dar uma pisada no acelerador agora, né? O começo não foi bom, mas com a Libertadores no braço, nas oitavas garantida, é a hora dele falar, vamos olhar pra cá, pra esse jogo com o Fluminense. 5 pontos em 4 rodadas. O Palmeiras agora volta a ter um objetivo muito forte de novo, entrar bem nessa competição, tentar o máximo possível encaminhar uma pontuação suficientemente que lhe dê a condição de brigar cabeça a cabeça pelo título brasileiro com qualquer outro rival. E ali sim, quando de novo afunilar a Libertadores, poder ter escolhas, né, em algum momento para competição do mata-mata, para o que de fato é o grande objetivo do Palmeiras, sem perder, sem se desvirtuar dessa base que é o brasileiro para fortalecer o elenco. Eu acho que assim, vou fazer aqui um pensamento junto com vocês. Eu não tenho certeza, tá? O torcedor sempre prefere a Libertadores, né? Acho que se perguntar para qualquer torcedor, brasileiro ou Libertadores, ele vai de Libertadores. Mas para o Abel, talvez o brasileiro seja mais importante. Tá. O que torna o Milan maior do que a Juventus? Os títulos internacionais. Não, tudo bem. 7 É por isso que eu tô pegando outro gancho. E pro Abel, também é mais importante outra Libertadores? A Libertadores. Se ele não ganhar nenhum brasileiro, vamos supor que ele fique 5 anos no Palmeiras. Ele ganha 5 Libertadores. Mas aí nenhum também, brasileiro. né? Porra. Aí é história. Ganhar 5 Libertadores? Ué. Isso vamos dizer que ele ganhe 4, não precisa ser 5, então. 4. Só porque esse ano 3 já é. Já é. 3, exato. Se ele ganhar 4, esse demais. ano aí que ele não ganha nada, vão querer fritar o cara. Então esquece priorizar brasileiro porque tá indo mal nesse começo. Eu priorizaria a Libertadores. Nesse momento, mesmo classificado? Não, mas eu tô falando da temporada. Não, eu tô falando agora, do momento. Agora ele tá classificado, ele vai enfiar o pé no acelerador. Não, como temporada é óbvio. Ao brasileiro. Dá para ganhar a Libertadores e o brasileiro, o Jorge Jesus, mostrou isso. É isso. Né? Sim. É possível, é factível. Mas, para mim, eu não sou palmeirense. Se eu fosse palmeirense, eu ia falar assim, eu quero que ganhe a Libertadores. Dane-se o Campeonato Brasileiro. Sim. Fala, Zé, o Pedro também queria. Eu acho que vai ser natural esse tipo de situação, até porque, por exemplo, o Palmeiras está classificado. Natural, vou colocar a potência, vou jogar o Campeonato Brasileiro agora, vou ganhar pontos, vou tentar, vou melhorar a minha classificação para lá na frente, a hora que eu tiver que priorizar, né? Porque chega uma hora, e ele já falou, que uma hora ele vai ter que priorizar, porque assim, nós teremos que escolher um tiro para dar, né? Ele vai escolher, embora eu acho que o elenco do Palmeiras é um elenco muito forte em relação a isso. Eu acho que ele consegue mesclar e manter a qualidade do elenco. Sim, a qualidade do jogo, pela forma de jogar, pelo conhecimento entre os jogadores, pelo que ele tem nas mãos, porque ele tem o elenco nas mãos, então os jogadores sabem exatamente a forma como ele pensa o futebol, né? Eu acho isso, acho que ele pode levar os dois, mas a princípio ele... É natural, você trabalha com a Libertadores. Eu acho que tem uma mudança de olhar de uns tempos para cá. Especificamente do trio Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Você pega em 2019, o Flamengo ganha um Brasileiro e uma Libertadores. Você pega em 2020, temporada que acaba em 21, o Palmeiras ganha uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Você pega em 21, no caso, final do ano, o Galo ganha um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Eu acho que hoje você, pela qualidade do elenco, por como é possível gerir esse elenco, o Abel está reforçando isso na Libertadores, eu acho que tem uma condição de você tentar beliscar mais de um título. Não tem mais essa coisa de se eu ganhar só um, eu vivo só por um. Esse viver só por um, acho que dá para ganhar, eu concordo com você, mas eu acho que priorizar. Vai além de priorizar. Eu acho que há uma mudança de olhar, de uns 3 anos para cá, por conta do que o investimento feito e a qualidade do elenco hoje é muito superior ao que se tinha aqui há 4, 5, 6 anos atrás. Pode te dar um exemplo. Fazer uma pergunta. Não, é compreensível você estabelecer 2 metas. Você vai jogar na quarta-feira uma partida decisiva pelo Campeonato Brasileiro. No sábado você vai fazer a final da Libertadores. Titular nos 2 jogos? Sabe quantas vezes isso vai acontecer na temporada? Não. Uma vez. Não. E aí você vai construir uma gordura. Vou te perguntar. Você vai construir uma gordura para poder poupar na quarta. Então, não é essa a pergunta. Você não entendeu. A pergunta é... Não, você não precisa. Quarta-feira... Você poupa a quarta. Você poupa a quarta. Então você está dando prioridade para a Libertadores. Não está dando prioridade, Somani, porque você construiu um trabalho, você priorizou o brasileiro. Se você perder esse jogo de quarta-feira... Deixa eu falar. Você construiu uma prioridade. Só para entender minha pergunta. Só esse jogo de quarta-feira. Os dois valendo. Campeonato Brasileiro
brasileiro Exato, os dois estão valendo. Mas se ganhar aqui na quarta-feira, mas é isso que eu estou falando. O que eu falo, você está pegando... quarta-feira é campeão. Se ganhar no sábado é campeão. Não, você está tirando... Você está construindo um contexto para tentar dizer que, assim, focar nos dois campeonatos não existe. Você tem a condição... Não, eu acho que é possível. De focar o campeonato brasileiro para construir uma gordura de 3, 4, 5 pontos para ficar confortável de chegar na quarta-feira, véspera de... Se não tiver, porque você não construiu essa gordura. E se não tiver, o que você faz? Mas você tem condição de construir. Sim, mas ele está perguntando se chegar lá na frente, sim. Eu estou falando de se chegar, entendeu? Exatamente, a pergunta é essa. Eu estou falando é hipotético. Há uma condição hoje, pela qualidade da pergunta. Não estou fugindo, Sombra. Eu estou falando do aço, você está preocupado. Não, a pergunta é clara. Você fez a pergunta e você não deixou eu responder. Sem gordura. Você vai deixar eu responder? Você já falou. Você vai deixar eu responder? Não, não terminei de falar. Não, é porque eu estava falando, você me cortou para fazer a pergunta. Eu tentei responder, você cortou a minha resposta. Então deixa eu terminar. Você perguntou, e se chegar na quarta-feira, véspera da final da Libertadores, e tiver um jogo decisivo no Brasileiro e um jogo decisivo na Libertadores? Esse contexto ele é muito específico e ele vai acontecer uma vez. O que eu estou te falando é, um campeonato de cauda longa, de campeonato brasileiro, e um campeonato de mata-mata Libertadores, hoje os times têm condições, pelo investimento que têm, por terem se acostumado com as competições, a priorizar os dois. E priorizar o brasileiro não é só essa final da véspera, esse jogo decisivo. Priorizar o brasileiro é dar um gás nele durante toda a competição. Isso, para mim, é priorizar o brasileiro. Não é só a quarta-feira, véspera de final de Libertadores. Então, priorizar, para mim, é você dar um gás durante toda a competição, não fica poupando toda hora. Isso, para mim, é priorizar o brasileiro. Você consegue priorizar o brasileiro e priorizar também a Libertadores. Mas se chegar na... O Atlético se chegar na hora do vamos ver, se chegar na hora do vamos ver, tiver um jogo quarta e um jogo sábado, eu acho que vai ter toda uma programação. Eu acho, não é um achismo. Aqui eu não tenho nenhuma resposta definitiva. Eu acho que vai ter toda uma programação para jogar com o time principal nos dois jogos. Joga com os dois. Você tem o Zé Elias fadigado, com 60%. O Zé não vai dar para jogar uma final. Não, mas eu tô querendo dizer que eu não tô fugindo da pergunta, é que a resposta é mais complexa. A resposta para mim é mais complexa. Aí quando eu comecei a falar, você interrompeu. Eu falei, deixa eu falar tudo. Eu não quis atrapalhar o seu raciocínio. Tudo bem, só tô falando isso. Não, tô dizendo que tem resposta para isso. Programa de debate, não, tudo bem, você pode perguntar. O Atlético fez isso. Na semana da semifinal contra o... semifinal do jogo contra o Palmeiras, ele jogou contra o São Paulo. Os dois. Sim. Porque ele se programou antes, lembra? Sim. Ele sacava o Nath um jogo, ele sacava o outro jogo, ele sacava o Ken. Ele estava sempre com alguém balanceando. E no primeiro jogo... Exato, é possível, duas competições. Vale lembrar que o Hulk perdeu um pênalti. Sim. O Abel poupa contra o São Paulo perto da final, não é isso? Eu acho que isso até reforça o que eu estou falando. Hoje é possível, ele poupa investimento contra o São Paulo, você olhar para duas Libertadores. E aí todo mundo ficou criticando ele. Porque ele não sabe o tamanho do derby, que a importância do São Paulo. Derby não, do São Paulo ele priorizou. Sim. Ele priorizou. Nesse momento, sim. Ele priorizou. Eu tô entendendo essa fala. Ele priorizou a Libertadores porque ele já não estava mais na briga do brasileiro. Então não é que ele estava na briga dos dois. Mas se ele chega... Então vale se ele chega... Então, aí tá. Se ele tivesse na briga, era outra coisa. Se ele chega no momento, na quarta-feira, a final da Libertadores vai ser no sábado. Quarta-feira, ele vai jogar uma partida... Primeiro que ele pede pro jogo ser na terça. Ele puxa o jogo pra terça. Ele tem um dia mais de descanso. Então ele vai jogar na terça. Na terça-feira, você vai jogar contra um time... Atlético Paranaense lá. Que é isso, lá. Que é o jogo. Você tá com a tabela da final do Brasileiro desse ano na mão? Não, é porque é a rodada antes da final da Libertadores. Então você tem o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Vamos lá, 34ª rodada. Vai ser a 34ª. Ou seja, o campeonato vai ter coisa pra acontecer. A final vai ser no Equador. No Equador. No Equador. Sim. E na terça você vai jogar com o Atlético em Curitiba. Em Curitiba. Se você ganhar esse jogo, você ganha o campeonato. No sábado você faz a final da Libertadores. Não, 4 rodadas você... Pô, então você topa, você tem mais 3 ainda. Então digamos que esteja junto. Não pode perder pontos. O campeonato está parelho. É tão simples a questão. Vai jogar os dois jogos. Eles entenderam, eles já te entenderam. Vai jogar... Você escalaria o principal Palmeiras contra o Furacão em Curitiba. O máximo já não é o principal. O máximo que já não é o principal. Respondeu. Não escalaria. Eu também não escalaria. Não, eu escalaria. Tá bom. Ou você não escalar o Zé, por exemplo, que está minimamente vocês fadigado, escalariam? não é porque você está tirando prioridade. Pedro e Sormani. Você vai preservar porque ele não está bem. Pedro e Sormani. Se todos estiverem 100%, você escala 100% na terça e 100% no sábado, viajando a Curitiba, depois viajando a Guayaquil. Eu escalo, porque a hora é essa. Vai depender. Eu estou perguntando, é só uma pergunta. O Facinca tem boa memória, eu já não lembro muito qual foi o ano que o Corinthians ganhou lá, acho, contra o Vasco. Foi contra o Vasco que o Corinthians bateu o campeão, 2017? 2015? Não, foi 2015, a segunda passagem do Tite. 11 diz aqui o durante esse percurso,
o Corinthians teve poupa jogador, o jogador chegou da seleção, lembra que teve uma confusão que eles perderam na Libertadores? Foi em 2014, isso, Copa do Brasil. Sim, perderam e tal. Aí chegou nesse jogo, eles estavam numa semana de seleção, foram viajar, um monte de coisa e tal. Pergunta se os jogadores deixaram de jogar. Nada. O jogador quer jogar. Lógico, claro. Quer sair na foto. Claro, eu sei. O jogador quer sair na foto. O desejo do jogador, isso é claro. Depende de uma coisa Agora, eu preciso saber, você como treinador, você coloca? Eu colocaria, por quê? Porque se eu ganho na terça-feira, eu chego para a final de sábado, e se a minha moral... Mas é o risco, eu ganho ou perco. Sim. Eu vou ganhar ou perder. Algum risco você vai ter que assumir. Eu vou ter que assumir, eu vou ganhar ou vou perder. Agora, quando o senhor fala de risco, aí seria lesão. Lesão, exatamente. Lesão. Não, eu coloco. Eu coloco para jogar. Ó, o Palmeiras vamos supor que é o cenário, o assunto, tá? Ele, dia 23 ou 22, talvez que seja o sábado dessa hipotética situação que você colocou, ele vai pegar o Avaí em casa. Ele pode, dependendo do planejamento do Abel... Se o Avaí tiver numa condição também, não... Poupa contra o Avaí, time completo contra o Atlético, ele segura time contra o Avaí, na final da Libertadores. Ele faz 2 jogos, como ele fez agora. Falta muito pra isso, Caiu gente. um braço pra responder isso. Mas foi o que eu falei. Se organiza pra jogar os dois com o time principal. Segura o Sormani aí rapidinho, bota a mão ali rapidinho que eu preciso virar um negócio aqui. Eu quero falar de mais um assunto do Palmeiras antes de ir pra Corinthians. A gente tem que falar de São Paulo também, que jogou ontem, vai enfrentar o Flamengo. Ele ainda não deu o ok. A gente sabe do desejo dele de jogar na Europa. Ele diz que tá muito feliz. Eu quero colocar aí os números do Scarpa para a gente fazer aqui um brainstorm. Não gosto nem dessa expressão, não, mas não me veio outra. Não me veio outra. Para pensar o seguinte, o Scarpa ele é valorizado da maneira que deveria no Palmeiras? Calma que eu explico. O Scarpa, para mim, não como jogador, não dentro de campo, mas ele funciona num paralelo, se a gente for falar de Flamengo, com Everton Ribeiro. É sempre o primeiro jogador que sai quando tem outro pedindo passagem. É justo com ele? Mas eu acho que os números do Scarpa são muito melhores que o do Everton. Eu acabei de falar, não estou comparando dentro de campo. Eu estou comparando a situação de quando tem alguém pedindo passagem. Então, mas ali é o seguinte, o Everton... No Flamengo, ele já há muito tempo dá motivo para isso, né? No Palmeiras, a questão era muito mais do próprio Scarpa também, assim como esse motivo, mas também uma questão de técnico, de resistência, do que agora com o Abel. O Abel descobriu um jogador em que ele confia taticamente de uma forma em que ele pode fazer com que o Palmeiras jogue de 3 formas diferentes com o Scarpa. Pode jogar com 3 zagueiros, linha de 5, de ponta, ele caindo para marcar na jogando esquerda. Por dentro. Então ele transformou o Scarpa numa coisa que o Everton Ribeiro no Flamengo não é. Não, tudo bem, mas eu digo assim, não é ele que sai? Quero colocar o Verón, quero colocar o Wesley, quero colocar, sabe? É ele que sai. Quando alguém tem que entrar... A minha questão é se isso é justo, justamente pelo que você está colocando. Quem você vai tirar para colocar fulano de tal? Então, mas agora, por exemplo, ele entendeu... Mas agora ele entendeu que ele pode ter até o Scarpa por dentro, porque ele conseguiu jogar bem por dentro, né? Então ele aí pode você vai tirar o Rafael Veiga. E se algum jogo você precisar, Veiga, eu vou te segurar um pouquinho. Scarpa, você faz lá a função para entrar o Verón. Eu acho que há um acréscimo, né? Ele tem uma versatilidade que, por exemplo, o Everton Ribeiro jogando por dentro não tem o mesmo rendimento quando ele joga um pouco mais aberto. Mesmo achando que no atual momento é um jogador muito mais de um jogo do que de uma sequência. O Scarpa vem de uma sequência. Mas faz parte de um Palmeiras em que ele, para o Abel, não tem esse, entre aspas, um time titular. Até tem uma base. Mas o Abel é um cara que ele gosta sempre de... surpreender jogo a jogo e você, Scarpa, vou te colocar no segundo tempo só para entrar com mais velocidade aqui. Hoje eu vou entrar com você para segurar um pouquinho mais a marcação, para querer segurar um pouco mais de posse de bola. Eu entendo o ponto da Dani, mas eu acho muito difícil você ter um jogo fundamental do Palmeiras na temporada e o Scarpa não estar em campo. Ele vai jogar. No início, seja no segundo tempo. E aí eu acho que bate muito naquilo que a gente tem ouvido, né? Do Abel, do Vitor Pereira, até do Paulo, da gestão de elenco. Esse ano vai ser atípico, ele é achatado. Então não necessariamente o Scarpa ser sacado, o Scarpa ser sacrificado, o Scarpa ter que inverter a posição, isso não quer dizer que ele está com menos prestígio. Pelo contrário. Acho que talvez seja o técnico que ele tem mais prestígio no Palmeiras. Não tem a dúvida. Um técnico que redescobriu o Scarpa, um técnico que fez ele ser potencializado em mais de 1, 2, 3 funções. Então, quando você vira e pensa, o Palmeiras vai jogar um jogo decisivo contra o Flamengo no Brasileiro. Sim. É muito difícil imaginar que o Scarpa não vai estar em campo em algum momento. O Palmeiras vai jogar um mata-mata de Copa do Brasil, não foi bem no primeiro jogo, vai ter um segundo jogo decisivo, fora ou dentro de casa. O Scarpa vai estar em campo em algum momento cumprindo alguma dessas 3 funções. Uma final de Libertadores. Então, esse entra e sai, sempre ser sacado, acho que tem muito mais a ver com a dinâmica que o Abel impõe ao time, e a tal da gestão do elenco, gestão do grupo, né, de tempo,
do que exatamente ele não estar prestigiado. Pelo contrário, eu vejo um Scarpa muito prestigiado no Palmeiras hoje. E talvez descarregue uma sombra de outro tempo, que ele foi contratado a peso de ouro, não respondeu, ficou aquela dúvida que ia ser, então contamina um pouco a avaliação de algum torcedor, mas ele é um cara prestigiado hoje. O Abel, ele potencializa o futebol de alguns jogadores, né? Além do Scarpa, né, que a gente tá de muitos, mencionando. Né? O Rafael Veiga é o maior exemplo. Zé Rafael, que bateu cabeça em algum momento. Rony. O próprio Luan, que agora tá machucado. O Luan, que também voltou a jogar. Mas esqueceu de mim quando faz Rafael, hein, Pedoca? Quem que você falou? Pra quem? Tem um ponto. Pra quem? O Pedoca. Ô Zé, esqueceu de mim. Zé agora Rafael é obra minha. Zé Rafael é obra minha. E o Rincon, de volante? Sensacional. Quem que viu isso? Joel Santana. Show vanguarda. Falaram que foi o Joel Santana? Joel? Quem é Joel? Joel Santana. O Jojo? Não conversa. Eu acho que a gente perde muito quando o Vanderlei Luxemburgo chega e a gente não tá na tela inteira, porque tem a mãozinha do Vanderlei aqui, ó. Mas volta aqui, Zé Elias. Deixa o Zé... É isso aí, galera. O Scarpa, cara, deve ser uma coisa aí de sonho dele, né, galera? Não é possível, né? Porque o cara tá no melhor clube aí das Américas e ainda não se decidiu se fica ou se vai. Deve ser algum sonho do cara jogar fora aí. E na Europa, sendo bem sincero assim, é meio difícil achar mercado para ele, né? Não que ele não tenha talento, mas geralmente os caras que vão para a Europa, eles saem daqui mais cedo, porque lá o negócio lá é mais bruto, né, galera? A intensidade lá, quem assiste aí alguns campeonatos europeus, vê que o negócio lá é mais bruto. Então, até o jogador se adaptar, é meio difícil, é meio demorado o processo, a não ser que ele vá aí para algum time de menor porte para não ganhar títulos, vai sair do Palmeiras para não ganhar títulos. É um negócio meio doido, né, rapaziada? Ir para a China, sei lá, para algum outro país para ganhar dinheiro, até que vai, né? Porque ele já conquistou muitos títulos e for pensar aí na sua aposentadoria também, essas coisas, né? Mas vamos ver aí até onde vai essa novela, né, galera? Rapaziada, não saia do vídeo aí sem deixar o seu like, comenta aqui abaixo o que vocês acharam do vídeo aí, beleza? E até a próxima, galera. Fui!